Obrigada, Kleber. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade de estar nesta mesa. Para mim é muito enriquecedor poder participar desse debate tão importante no campo dos profissionais da área de psicologia, no SUAS. Como assistente social, me sinto muito honrada mesmo de poder estar trocando saberes aqui com todos vocês. Fiquei muito feliz na mesa anterior, porque o tema família acolhedora é algo que para a gente é muito novo lá no município, né, Viviane? E a gente está nesse processo de implantação. Vou pedir licença a meus colegas aqui, meus colegas trabalhadores do SUAS, para eu poder me guiar aqui. Vai passar aí, Juliana? Vocês vão passar, né? Então eu vou por ali, que eu acho que... Eu vou tentar, hein, Kleber? Porque quando chama a gente para falar, a gente acha que vai contar a história toda do SUAS, enfim. Mas, primeiro, falar de gestão no SUAS é um desafio muito grande nos tempos atuais, porque nós estamos vivendo tempos de PEC, né? Tempos de cortes, e a política de assistência social, ela precisa cada dia mais mostrar o seu fortalecimento no campo da estruturação. Nós precisamos mostrar o fortalecimento dela no campo mesmo de gestão, do potencial que ela tem, da interface com as demais políticas públicas, e para que a gente consiga se manter enquanto política pública de garantia de direito, constituída desde a Constituição Federal de 88. E assim, eu só consigo falar se eu historicamente falar dos marcos que regulam essa política, né? Eu acho que aqui quase todos, creio eu, que conhecem bem essa história. Pode passar aí, por favor. E a gente vem aí nessa linha da Constituição, da LOAS, da PNAS, das NOBs, da tipificação e da alteração da lei da LOAS, né, que é a Lei 12.435, que traz algumas alterações na LOAS. E a gente precisa compreender isso no campo da gestão. E eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente tem grande parte da gestão da política em Nova Iguaçu composta por servidor público e por psicólogos, né? Eu acredito que a gente está aí tem Juliana, que é psicóloga, temos os diretores de equipamentos, são psicólogos, a nossa equipe tem um grande número de psicólogos e assistentes sociais na gestão. Pode passar, por favor. Vou tentar ser ligeira também. Pode passar. É porque teve que pôr em PDF, né? Vai aí. E aí a gente tem, com a alteração da LOAS, a Lei 12.435, ela traz para a gente algumas questões que a gente precisa deixar bem claro, principalmente na instância que estrutura essa política, dentre elas o próprio Sistema Único de Assistência Social, que é através da Lei 12.435, que a gente confirma esse sistema como um sistema único, um sistema de garantia de direito, a gente altera o BPC, a gente garante proteção básica e proteção especial no campo da proteção, a gente regula equipamento, regula serviço, e foi com a alteração da Lei 12.435 que incorpora o SUAS no corpo da LOAS, garantindo em lei os avanços conquistados na Conferência Nacional. A gente está em tempo de conferência e, graças a Deus, o Estado do Rio de Janeiro adere à conferência, a gente precisa disso, a gente precisa garantir que os municípios do Estado do Rio de Janeiro divulguem as suas conferências, façam as suas conferências, para que a gente dê continuidade ao que a política vem propondo para a gente. Pode passar, por favor. Pode passar, isso aí.
E aí a gente falar de política de assistência social, falar da LOAS, falar da alteração dela, a gente fala de um processo de intersetorialidade muito importante dentro da política de assistência. Eu costumo dizer que nós, trabalhadores do SUAS, temos um papel importantíssimo, principalmente aqueles, no papel hoje do Kleber, que é diretor de um equipamento. CRAS e CRES têm um importante papel no território. A gente precisa trabalhar territorialidade. A gente precisa fazer conhecido território. E aí, falar de intersetorialidade é falar disso, é falar das políticas que vão perpassar pela assistência social. A gente costuma dizer o seguinte: quando a educação, a saúde, a habitação e as demais políticas não dão conta, onde nossos usuários vão bater? É na assistência social. E quando nós temos um território organizado, a gente tem como dar resposta ao nosso usuário daquela necessidade que ele foi em busca. Pode passar, por favor. E aí a gente começa a falar das competências municipais, que a própria lei também, essa alteração da LOAS, ela traz para nós essa competência municipal. A gente sabe que a própria Constituição Federal, ela traz as corresponsabilidades, né, dos entes federados. A gente está falando da responsabilidade do governo federal, do Estado e dos municípios, em cofinanciar essa política. A responsabilidade do financiamento dessa política, ela não tão somente fica a cargo do governo federal, ela é a cargo dos 3 entes federados. Apesar de hoje, os municípios, em sua grande maioria, estão sobrevivendo com recursos federais, mas a gente está aí trazendo essa responsabilidade para os entes federados. Eles precisam entender, precisam ser incorporados nos nossos orçamentos, na nossa LOA, a responsabilização do financiamento dessa política, né? Pode passar, por favor. Está pequenininho, eu estou lendo aqui e vou transmitindo para vocês. Essa responsabilização também, ela aparece para a gente na NOB. E a NOB, ela vem traçar diretriz para a gente trabalhar. A gente precisa entender isso no campo da gestão, essa corresponsabilidade que está posta na legislação. E aí a gente precisa todos os dias, nós trabalhadores do SUS, porque é assim que eu me vejo, apesar de hoje estar num cargo de gestora pública, mas me vejo uma trabalhadora do SUS, me vejo uma militante dessa política, me vejo nesse movimento, porque sou oriunda da sociedade civil, fui membro do Conselho de Assistência Social enquanto sociedade civil, e hoje eu estou no campo da gestão, contudo, sabendo da responsabilização que a gente tem de manter o SUAS vivo, manter o SUAS nesse campo da política pública de garantia de direito. Pode passar, por favor. E aí a gente precisa ter claro, na gestão, e aí talvez a gente tenha aqui, não sei quantos psicólogos aqui estão, ou os demais profissionais que atuam no campo da gestão, mas a gente precisa ter claro quem executa, quem delibera, quem financia e quem pactua essa política. Então a gente precisa entender que quem executa é governo federal, governo estadual e as esferas municipais, os municípios, né? E a gente vê aí, às vezes, uma deturpação de papéis. Então, a gente precisa entender que é nessa hierarquia que executa-se a política. Quem delibera? Aí a gente está falando de controle social. Quem delibera? São os conselhos, o nacional, o estadual, os municipais. Precisa se manter vivo esse campo do controle social. A gente precisa ter responsabilidade como gestor público de apresentar ao Conselho aquilo que confere a nossa política, para que a gente discuta, porque se a gente não ouvir a sociedade civil, no sentido de entender quais são os anseios dela para que essa política seja executada, a gente não consegue executar uma boa política. E essa parceria é muito importante. Sociedade civil e governo. E aí a gente não pode ter, porque historicamente a gente tem, essa rivalidade, esse ranço, né, de que não se dialoga, de hipótese nenhuma. Eu acho que quando a gente trabalha com transparência,
a gente consegue dialogar com tranquilidade com a sociedade civil. A gente precisa fazer uma gestão transparente. E eu acho que isso é nosso papel e é o nosso compromisso. E quem financia são os fundos, né? Fundo nacional, estadual e o municipal. Então, quando a gente fala de corresponsabilidades de gestão, de governo, de financiamento, a gente precisa falar de que os fundos, eles precisam ter suas responsabilizações. E aí o governo federal financia, o estado financia, mas o município precisa financiar. A gente está em tempo de elaboração de LOA, né? Inclusive, Nova Iguaçu será aprovada, se Deus permitir, na terça-feira que vem. Então, a gente precisa ter garantido lá, também no orçamento municipal, o financiamento dessa política. E quem pactua? São as CITs e as CIBs, né? Então, a CIT, né? A CIT é lugar de pactuação e a CIB é lugar de pactuação. E muitas vezes, hoje a gente vê um cenário de poucos gestores participando de CIB e muitos técnicos, né? E a gente compreende a dinâmica do cotidiano. Nem sempre a gente dá conta, como gestor público, de estar presente, mas é importante isso. É importante estar presente. E, se não puder, de fato, enviar um técnico, porque ele também precisa entender quais são as pactuações feitas nesse colegiado tão importante. E a rede socioassistencial, que é o governamental e o não governamental. São os CRAs, os CREAs e etc., e as organizações sociais, enfim. A gente precisa conhecer bem a nossa rede também. Ok? Pode passar, por gentileza. E quando a gente fala de rede, a política de assistência traz a importância de organizar os serviços de proteção social em rede. E aí, vocês me desculpem, eu vou ter que sempre mencionar o município de que eu faço parte, né? A gente tem feito um trabalho muito bacana em rede, o município tem trabalhado, tem se organizado nesse sentido, de conhecer o seu território, né? Cada equipamento conhecer o seu território, conhecer aquilo que está sendo ofertado no território. E aí, no campo também da gestão, a gente tem procurado fazer essa rede com os outros gestores também, para que a gente tenha possibilidades de negociações, né? Possibilidades de fazer um fluxo melhor para que o nosso usuário tenha acesso às demais políticas. E aí a gente está falando, vocês conhecem bem, né, essa rede, mas, sobretudo, a gente também hoje está falando de instituições não governamentais no campo do assessoramento e no campo da garantia do direito. Né? A gente não tem só mais instituições ofertando serviços. A gente tem instituições hoje que conseguem prestar os seus assessoramentos e aí assessora as demais organizações sociais e também oferta também esse assessoramento para o poder público, mas também a gente tem instituições na defesa e na garantia dos direitos. Pode passar, por favor. E aí eu queria falar de algo no campo da gestão que eu valorizo muito, eu acredito que a gente precisa valorizar e conhecer, que talvez tenha ficado esquecido, é o Pacto de Aprimoramento de Gestão. Um pacto que foi feito, foi construído por diversas mãos, e a gente tem um pacto hoje que talvez esteja um pouco esquecido e que a gente precisa se organizar dessa maneira. E que torna para o gestor público de assistência social algo mais fácil no sentido de organizar estruturalmente as secretarias. E aí, quando eu paro para olhar o Pacto de Aprimoramento de Gestão, nesse momento que a gente vive, que é um momento muito frágil da política, né, muito, muito difícil que a gente está vivendo, mas se nós organizarmos as nossas secretarias, organizássemos as nossas gestões nesse modelo, a gente não teria problema para a execução. Então, organizar administrativamente, garantir que tenha proteção básica, identificada, proteção especial, gestão do SUAS, gestão orçamentária e financeira e gestão de benefícios assistenciais e de transferência de renda. E aí, se a gente tem isso no corpo da gestão, a gente começa a dizer que corpo tem essa política e o que a gente está dizendo que a gente de fato é. Está estabelecido em lei, mas aí a gente
demonstra isso através de uma estrutura organizacional. Pode passar. Pode passar, por favor. Ah, tá. E aí trago a pergunta para a gente pensar, né? O que é gestão? O que é fazer gestão? E aí, assim, a gente trabalha muito com essas palavrinhas que eu vou ler que está pequenininho. Fazer gestão precisa ter algumas ações. Primeira, planejamento. Gestão não trabalha sem planejamento. Isso, gestão da política, gestão do território. Nós não trabalhamos sem planejamento. Precisa planejar as ações. Precisa organizar, precisa ter direção, precisa ser coordenada e precisa ser executada, monitorada e avaliada. E aí o meu colega com certeza vai falar de vigilância socioassistencial, e aí ele vai falar disso, desse processo que a gente precisa implantar, que é de suma importância para a gestão ter a vigilância socioassistencial estabelecida, porque a partir dela é que a gente consegue ter leitura, principalmente do território. A gente consegue entender o território, entender suas complexidades, entender quais são as suas demandas, suas necessidades, para que a gente possa atuar como gestor diretamente lá na ponta com o nosso usuário. Pode passar. Eu estou tentando ser ligeira. Você já me deu 5 minutos? Tá. Então, pode passar, que aí eu vou para... Pode passar também, por favor. E aí, não, pode passar que meu colega vai falar da vigilância. Pode passar, da gestão do trabalho, só para aí. E aí a gente precisa cumprir aquilo que está posto na PNAS. A PNAS diz que para a gente ter gestão plena, a gente precisa ter 3 coisinhas. Alguém sabe dizer? É o chamado CPF. Um gestor jamais vai esquecer disso. Grava aí o CPF. O que significa o CPF? Conselho, plano e fundo. Se a gente tem conselho, plano e fundo, você tranquilamente consegue estabelecer uma gestão plena dessa política no seu município, no seu território. E aí a gente ter garantido o orçamento, ter o fundo funcionando, e aí fundo de fato e de direito. Porque hoje nossa maior dificuldade em âmbito municipal, e eu participo das discussões, é a dificuldade dos municípios estabelecerem seus fundos. E aí o que acontece com isso? A gente não consegue caminhar com os processos. E aí, se não consegue caminhar burocraticamente, que é difícil, que emperra, que a máquina é complicada, se a gente não anda com isso, a gente não consegue aquilo que a gente precisa para o trabalhador na ponta executar a política. Pode passar. Pode passar, pode passar. Agora eu queria falar só das experiências do município. Pode passar, vou tentar ser rapidinha, tá? E aí dizer que quando a gente chegou no município, em 2017, final de 2017, a gente encontra 6 CRAs só em funcionamento, 4 CRAs fechados, CREAs com dificuldades estruturais, casas de acolhida extremamente desestruturadas, em condições, inclusive, subhumanas. E a gente começa entendendo o seguinte: para que o trabalhador possa também executar a política, a gente precisa ter o mínimo para o trabalho. Então, a gente começa um processo de reestruturação dos equipamentos e a gente começa a abrir os equipamentos fechados. Mas, para abrir equipamento, tem que ter trabalhador. E aí, a gente está aí na luta. Se Deus permitir, até o final do ano sai o novo concurso público, que a gente entende que a política pública, para que ela tenha continuidade, a gente precisa de profissionais efetivos nessa política, mas a gente compõe essa equipe para trabalhar uma equipe mínima, e hoje a gente está aí em 2018, 1 ano e meio aproximadamente, a gente está com os 10 equipamentos abertos, alguns já reformados. Pode passando, por favor. Com seus horários já tem aqui umas fotinhas só para a gente demonstrar, né? A gente, com todos os equipamentos em funcionamento, com mudanças de horário, porque a gente entende a necessidade de abrir o equipamento um pouquinho mais cedo, de 8 às 17. E as casas de acolhida, nossa, todas, agora a última,
A gente está fechando agora um processo de reforma dela. Então, isso é fazer gestão. Isso é fazer gestão de equipamento, gestão de território, gestão de serviço, é poder entender a necessidade e dar qualidade. Qualidade não só para os usuários, mas qualidade também para o trabalhador. Pode passar, por favor. A proteção especial a gente compôs equipe também, pode passar, por gentileza. E aí dizer que a gente implanta novos serviços e novos projetos. Nossa grande preocupação, a gente tem uma tipificação nacional de serviços socioassistenciais, a gente ouviu a colega falar de calamidade pública aqui, é um serviço tipificado que poucos municípios conhecem, que executam, perdão, não só eles conhecem, mas não conseguem executar, que é pouco discutido entre nós, a gente precisa discutir mais isso. Mas a gente consegue implantar no campo da proteção básica todos os serviços tipificados e hoje a gente funciona com todos eles tipificados. Pode passar, por favor? Acabou, Kleber, meu tempo? Um pouquinho, né? Então tá. A gente tem o Comunica CRAS, a gente tem CRAS na arte, a gente tem... Pode passar, por favor. CRAS na escola, pode passar. CRAS na comunidade. PSB no domicílio. Serviço de proteção básica no domicílio foi o último serviço, a gente inclusive lançou dia 31 agora, né? Está bem novinho, mas a gente já vem em funcionamento com esse serviço que a gente considera de extrema importância para os nossos usuários, para as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Então, o serviço de proteção básica, Nova Iguaçu foi o protagonista, o primeiro do estado do Rio de Janeiro a implantar esse serviço. Para a gente é motivo de muito orgulho, né, poder, a gente tem aqui, ó, da equipe, né, do PSB no domicílio, e a gente implantar esse serviço que a gente entende que é um marco na gestão, mas, sobretudo, para a nossa população usuária. Porque poder hoje já ter relatos de como esse serviço tem sido executado e quais são os resultados que ele tem trazido ao município, isso para a gente é o que mais importa. E aí a gente tem o Acessuas Trabalho, que a gente fez... Nós fizemos um reordenamento dele, nós criamos uma agência de oportunidades, entendendo também que é uma política que precisa conversar com a política de trabalho e renda, e a gente montou mais ou menos dessa forma. Letras para a Liberdade, para o incentivo à leitura, pode passar? Estou tentando correr, tá? Pode passar, por favor. Na PSE, todos os serviços, mas pode passar. Quero falar do Centro Pop. A gente está vivendo um momento difícil, a gente ouviu o colega aqui também falar da população em situação de rua, mas a gente tem conseguido avançar com a nossa população em situação de rua, muita coisa ainda para fazer, mas a gente tem um Centro Pop ativo, a gente tem equipe de abordagem ativa, e a gente conseguiu construir uma rede, junto com a sociedade civil, o judiciário, através da Defensoria Pública, e a gente consegue fazer um processo de abordagem noturna, conjunta, com com organizações sociais, com CAPS, com consultório na rua e Defensoria Pública. E a gente tem feito um trabalho muito bacana com a população de rua, na perspectiva do resgate mesmo dos vínculos familiares e comunitários dessa população. Pode passar, por favor. E o nosso Família Acolhedora, que está novinho, né? Mas a gente também está num processo aí de implantação desse serviço, que muito tem já trazido para a gente esperanças de novas possibilidades de acolhimento de uma forma mais humana para as nossas crianças e adolescentes. Pode passar. E a gente tem um projeto chamado Na Responsa, que são para os nossos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A possibilidade de trazer para ele não só a obrigatoriedade de cumprir a sua medida, mas trazer oportunidades, que eles possam conhecer o mundo do trabalho, que eles possam conhecer novos campos, novas ideias, novas culturas, e tentar, de alguma forma, resgatar ou transformar a vida desses adolescentes. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí eu trago aí uma frase de Asbeck, uma frase não, um pedacinho de texto da Asbeck, porque eu acho que a gente vive num momento, de fato, de resistência, e independente da questão política partidária, nós militamos por uma política pública e de direito, e eu acho que é isso que a gente precisa falar aqui, né?
E aí eu quero só compartilhar com vocês o que a Asbeck disse, que as transformações societárias resultantes das mudanças nas relações entre capital e trabalho, do avanço do neoliberalismo enquanto paradigma político e econômico globalizado, vão trazer para iniciante e incipiente campo da Seguridade Social brasileira profundos paradoxos. Pois, se de um lado o Estado brasileiro aponta constitucionalmente para o reconhecimento de direitos, por outro, se insere num contexto de ajustamento a essa nova ordem capitalista internacional. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, refletir sobre isso, e como trabalhadores do SUAS, que todos nós somos, tentar entender que momento é esse, mas, sobretudo, dizer que o SUAS resiste e o SUAS precisa resistir, né? E aí eu fecho com essa imagem do Cefés, que eu acho uma imagem que retrata muito, né, o que a gente está vivendo nesse momento, mas está aí para 2019, não soltaremos a mão de ninguém. Deixo aí para vocês, agradeço muito a oportunidade de falar a todos vocês, muito obrigado pelo respeito e carinho, obrigada, Juliana, pelo convite, e ao CRP, querido Kleber, por fazer parte dessa mesa, obrigada a todos. Obrigado, Elaine. Agora, para falar de orçamento e controle social, vou passar a palavra para a psicóloga Carla Fellows. Obrigada. Não tem como acender, não, né? Só a parte do meio, a luz. Porque senão não vejo os rostos das pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas. Aí a gente traz um... Não, pode deixar que eu vou usar. Obrigada. Olha só a água aqui, ó. Eu trouxe um treco para passar, mas acho que não está com a pilha fraca. Gente, boa tarde ainda, né? Boa noite, não sei. Já são boa noite. Oi? Tá bom. Deixa eu falar aqui, então. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez. Tive a oportunidade de estar há 2 anos atrás também, no seminário. Agradecer a Juliana, novamente o convite, a Cláudia, e dizer que elas me pediram para falar de um assunto muito difícil. Negócio chamado orçamento. Quem aqui trabalha com orçamento? Ninguém. Tá, você não conta. Ninguém levantou nem o dedinho. Porque a gente precisa ocupar esse espaço também, gente. Ora, quem disse que psicólogo não sabe de orçamento? Não é não? Claro que sabe. Mas esse negócio de orçamento público... Bom, nem falei com os meus colegas de mesa. Queria dizer que eu fui colega de trabalho do Tiago aqui no governo do Estado, né, nas 2 superintendências da básica e na especial. Bom, pode passar então, porque o meu passador deu tilt. Foi? Pode ir. Bom, o que orçamento tem a ver com controle social, gente? Quem acha que tem tudo a ver, levanta o braço. E quem acha que não tem nada a ver? Isso é o que? É dúvida? Quem não levantou é dúvida. Hã? Tem a ver. E por que tem a ver? Vamos lá, pode arriscar, não tem nada nem certo nem errado. Por que tem a ver? Não, você não vale também contar. Por que tem a ver, a galera aí de trás? Sim, mas por que tem a ver controle social com orçamento? Isso aí, está no caminho. Quem mais? Quem quer dar mais palpite? Ninguém? Vamos fazer mais café, galera. Vamos lá, pode passar para mim. Orçamento público, então, é o elo de planejamento e fixação de despesa. Tudo que vocês gastam lá, onde vocês trabalham, nos equipamentos todos, é despesa, gente. Papel, recursos, enfim, carro, gasolina, papel higiênico,
cadeira, computador, isso tudo é despesa. Vocês também são despesas. Eu sou despesa também, porque recursos humanos é despesa. Mas, como disse a secretária, a gente precisa ter um treco chamado planejamento. E aí, existe no orçamento público um processo, porque ninguém tira da cachola da noite para o dia que, assim, resolvi construir um CRAS amanhã. Vou construir. Vocês acham que é assim? Não. Por que não é? Porque orçamento público tem processo. E o primeiro processo dele chama-se PPA. Todo mundo já ouviu falar, né? Desse negócio. Plano Plurianual. Pensado de 4 em 4 anos, que conversa com o nosso Plano Municipal de Assistência Social, que é o nosso instrumento de planejamento, e que precisa, ano a ano, ter um negócio chamado de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que é, de fato, o orçamento que eu e vocês trabalhamos diariamente. Se não houver previsão no chamado PPA, do que vocês querem construir, de CRAs, de CREAs, novo Centropop, de ampliação de equipe, como ela estava falando, novo serviço implementado, se não tiver previsto lá, vai ser mais difícil de implementar. Pode passar. Então, já falei dos 3, planejar tem que ter um objetivo. E aí, eles estavam falando, família acolhedora, calamidade pública, o acolhimento para idosos. Eu não peguei a mesa anterior, mas eu lembro que era de população em situação de rua. Tinha a questão da medida socioeducativa também. Todos são serviços que precisam ter planejamento e objetivos, que são casados com o nosso planejamento maior. E qual é o nosso planejamento maior? Qual é o nosso planejamento maior? Todo mundo aqui trabalha no SUAS, né? Não? Nosso planejamento maior no SUAS é o quê, gente? Plano Municipal de Assistência. Que conversa com quem? Acabei de falar. Nossa, tá todo mundo dormindo mesmo. PPA. Então, a gente define o objetivo e diz em que a gente vai aplicar. Se você não disser o que você vai fazer, ninguém nunca vai saber. E nem o seu técnico de gestão orçamentária. Pode passar. Sendo assim, o nosso ciclo começa com um negócio chamado elaboração. Como disse a secretária, já estão em fase lá de discussão e aprovação. A gente está mais ou menos em agosto. O período de aprovação da nova LOA de 2020 está sendo discutido esse ano em agosto. Nos municípios de vocês e no governo do estado, idem. Tudo que estiver sendo discutido na lei orçamentária anual precisa estar previsto no PPA. Não há previsão, mas precisa ser feito. Há suplementação, mas isso é um outro papo para um outro café. Não vai dar tempo de falar aqui. Então, a gente elabora, manda para discussão, estudo e aprovação, lá para a Câmara dos Vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, ou para o Congresso Nacional. Depois volta para a sanção do prefeito, depois entra no processo de execução e entra no processo de avaliação. Ok? Pode passar. Portanto, lá no PPA é que vão aparecer a proteção básica, que vai aparecer a proteção especial, que vai aparecer todos os serviços. Lá na LDO vai dizer quem são as prioridades e metas. É lá que a gente tem que discutir qual é o nosso lugar também. E vou dizer outra coisa, caros colegas. Orçamento é disputa. E se não for para a Câmara de Vereadores ou para a Alerj discutir orçamento, nós vamos continuar sendo menos de 1% da média dos orçamentos municipais, entendem? A assistência social não tem prioridade, não é só porque ela é política só para pobre, como dizem por aí, ou uma política desestruturada, como andam dizendo por aí, não. Ela não tem prioridade porque ela não tem orçamento. Nós precisamos discutir nos municípios qual é a porcentagem e a participação da assistência no orçamento global. E a gente, muitas vezes, é menos de 1%. Pode passar?
Pode passar? Aqui eu trouxe só para a gente pensar, né, que é organizado de receitas e despesas. Pode passar. E para a gente entender de que elas estão falando, tem umas perguntinhas bem básicas. Por que serão gastos os cursos? Então, são os programas. Quem é o responsável? O órgão e a unidade orçamentária. Em que serão gastos? As funções. Já ouviram falar, né? Função da assistência, função da saúde. O que será adquirido? Elemento da despesa. Qual o efeito econômico? Categoria econômica e de onde vem o dinheiro. Pode passar? Pode passar? Pode passar. E aí, se vocês encontrassem isso na frente, pode passar. Pode clicar de novo. O que é isso? O quê? É uma conta. Quem quer? É um código de barras. O que é esse treco, gente? Um monte de número e um dinheiro no final. Ou seja, alguma coisa que vale muito, né? Pode passar. Isso aqui, ó. Execução de serviços de proteção básica, que vai aparecer numa das peças orçamentárias para que a gente possa identificar. E aí, lá no início, a gente tem uma lógica aquele número. O órgão, já está nos 5 minutos? Ah, bom. O órgão que é responsável pela despesa. Depois, qual é a unidade orçamentária? Fundo, 0,30, tá vendo lá? Nossa função, 0,8. Toda vez que vocês olharem uma peça orçamentária que vai estar lá assim, função 0,8, somos nós. A subfunção, assistência comunitária, porque é assim que a gente está ainda em nível federal, organizada. Depois eu falo, assistência comunitária, atendimento integral à criança, e isso tudo vai organizando nossos serviços, por incrível que pareça. Não tem nada a ver mais com a gente, mas ainda não mudaram lá. Programa, então, né, Sistema Único da Assistência Social, execução de serviços de proteção básica. Isso aqui eu retirei de um caderno lá do Capacitações de Minas, e os valores. E aqui é da onde que vai sair o dinheiro, a origem, a fonte, de qual fundo. O fundo é municipal, mas pode vir do fundo nacional ou pode vir do fundo estadual. Pode passar. Pode passar. Hello? Então, aqui, só para a gente saber que dentro daquele código gigantesco, a gente vai ter uma porção de despesas de bens de consumo. Telefone, aluguel, luz, água. E que isso tudo faz parte do nosso dia a dia que a gente nem percebe. E quem é gestor de equipamento não precisa saber todos os códigos, não é obrigado a saber todos os códigos, mas tem que saber que existe um custo para o seu serviço. E que na hora do planejamento coletivo, participativo, junto à gestão, a gente precisa se empoderar e conhecer como é o recurso do nosso serviço. Para aonde que a gente está pactuando de acordo. Porque senão a gente entrega na mão de alguém, vai lá para o conselho aprovar e fica de qualquer jeito e depois não chega o dinheiro para execução na ponta. Pode passar. Então, só para lembrar aqui que depois do SUAS a gente teve a subfunção 244, assistência comunitária, para classificar as despesas ligadas às proteções e à vigilância e à defesa institucional. Pode passar. E aí, como que entra o nosso recurso nesse treco aí chamado orçamento? Já falei aqui do PPA, e a gente precisa ter o que a minha colega ali falou de participação. Porque fazemos o PPA e aprovamos no conselho. Sem conselho ativo, não tem deliberação. E aí, gente, está cheio de conselho fake em vários lugares, não é no estado do Rio de Janeiro só. E o que é conselho fake? Não se reúne, fazem uma ata por aí,
assinam e aí tá tudo bem, você não sabe nem o que aconteceu. Mas e o que a gente tem a ver com isso? Tudo. Ora, se vocês quiserem propor qualquer ação dentro do equipamento que vocês trabalham, se não tiver lá previsto orçamentariamente, não vai rolar. É simples. Porque na gestão pública só se faz o que está previsto em lei. Infelizmente. Ou felizmente, né? Senão seria a samba do crioulo doido. Pode passar. Já é, né? Então, como eu falei, dentro do processo da gestão orçamentária do SUAS, a gente vai ter o Plano Municipal de Assistência, que vai conversar com todos os serviços e as metas. E, obviamente, com o pacto de aprimoramento e o monitoramento e avaliação que vai vir também do processo de vigilância. Um dos maiores desafios nossos, então, é aplicar o recurso. Está assim de município com dinheiro em conta e não aplica. Dinheiro parado há anos. Tem gente devolvendo dinheiro porque não usa. E sabe por que não usa, galera? Não é só por causa da burocracia. Não vamos botar a culpa na burocracia só, não. Porque não tem planejamento. Não sabe onde quer chegar. E não vem, a gente não pode. Antigamente a gente dizia, não sei como é que gasta. Mas olha só, tem uma porção de orientação no Ministério, por mais que a gente critique as mudanças que foram feitas no sistema lá da SAGE e outros, né, do site do Ministério, está assim de orientação para dizer como é que gasta e como é que não gasta o dinheiro. Até 100% do recurso federal a gente pode pagar pessoal? Eu não aconselho os municípios a fazer isso, não, porque depois não tem dinheiro para comprar papel. Mas, fora isso, a gente precisa superar a não aplicação dos recursos. Isso é muito sério. Está com falta, mas se tem em caixa, tem que gastar, gente. E tem que gastar bem feito. Tem que ter gestão, tem que ter clareza, tem que saber, tem que mapear, tem que sair do seu lugar para entender que gestão é essa que a gente está fazendo no território. Que gestão é essa que a gente está fazendo articulada. Isso tudo é subsídio para que o orçamento funcione. Se não tem isso, não vai funcionar, vai ficar parado. E a outro desafio é a superação do modelo de subvenção que hoje está traçado nas parcerias público-privada através da Miroski. Existem muitos municípios que estão fazendo contratos de termos de cooperação para os serviços de convivência. Precisa se organizar internamente para isso. E orçamentariamente também. Pode passar para mim. Então, lembrando que os nossos instrumentos de gestão, plano, orçamento, a gestão da informação, como o Tiago vai trazer, e o nosso relatório anual, e a responsabilidade do gestor, e é do gestor, não é só do técnico, é do gestor, né, de se preocupar com a compatibilização entre o plano de assistência e o PPA. O gestor público precisa se apropriar da política que ele faz parte, porque senão a gente vai continuar fazendo gambiarra na assistência. E é nosso trabalho falar sobre isso. Ah, meu secretário não sabe nada, então ajuda. Dá uma cartilha para ele. Mas a gente precisa trazer a responsabilidade dos gestores em relação ao orçamento, porque ele precisa bater pé e discutir o orçamento na disputa lá na Fazenda, lá na administração, com o prefeito. Pode passar. Então, a gente teve uma mudança de critério de partilha entre os recursos. Pode passar, senão não vai dar tempo para mostrar os blocos. Nós, antigamente, tínhamos trocentos pisos que financiavam todos os serviços. E a mudança de blocos, que, na minha percepção, é fantástica para quem faz o quê? Planejamento. Aí, tá ligado. Porque se você não faz planejamento, você vai ter um monte de recurso e você não vai saber nem para o que você vai fazer. Só que a gente sabe que todo ano a gente faz plano de ação e manda para o Ministério. Ok, dentro de um planejamento. Tá? Então, todos os pisos se transformaram num único bloco, numa única conta corrente, pode passar. A proteção especial também, primeiro virou 2 blocos e agora é o único bloco de proteção especial, pode passar. E
Cadê os IGDs? Esqueci deles, desculpa. Tem 2 outros blocos que são dos índices de gestão descentralizada do programa Bolsa Família e da gestão do SUAS. E também tem os financiamentos, que são 2 programas. Muitos municípios receberam recursos para as ações estratégicas do PET, que entra lá quietinho numa conta, e também receberam recursos para quem fez o termo de aceite do programa, não vou nem falar mal, do Criança, vocês sabem. Primeira infância. Mas vamos continuar. Então, só para encerrar, antes que Kleber me mate, que eu estou passando do horário, como a minha colega ali atrás, muito ligada na Constituição Federal, disse, é do Estado de Direito a partilhamento das decisões. E o controle social ele é determinante para que a gente possa existir enquanto política. Fortalecer a participação social e o controle social no momento que a gente está vivendo hoje é fundamental para que o Sistema Único da Assistência não morra. Porque a gente precisa compor com a governamental e a sociedade civil, e os trabalhadores e os usuários precisam dizer que nós precisamos continuar existindo. Porque senão vão passar o rodo na gente, como estão passando agora. Vocês devem ter acompanhado que o CFP e outros conselhos foram retirados do Conselho Nacional sobre Drogas. Retirados. Sob a discussão que nós discutimos ideologicamente. Menos. Controle social está fazendo aqui, ó, partilhamento de decisão, direciona a política, diz qual é a necessidade, o usuário precisa participar, e aí aqueles colegas que estão na proteção básica e na proteção especial precisam fomentar a organização dos usuários, facilitar o processo e trazer com que eles possam participar, porque senão a gente vai continuar tutelando. Desculpa, mas essa é a questão. Porque eles precisam dizer também o seguinte, ó, não está bom. A gente está precisando de outras coisas. Vamos refazer isso. E o gestor precisa facilitar que o controle social exista, ou seja, os conselhos precisam existir orçamentariamente também. 3% do recurso do IGD, dos 2 IGDs, vão para o conselho, para que ele continue ativo. Pode passar? Então, eu trouxe uma parte aqui da NOB que fala das instâncias de deliberação, então são os conselhos, e as conferências, importantes espaços, onde vão dar diretrizes para a política de assistência social, e a gente precisa bater pé, porque elas precisam existir. Por mais que a gente saiba que desde 2003 para cá, elas vêm sendo feitas extraordinariamente de 2 em 2 anos, é muito importante, no momento atual, a gente manter os de 2 em 2 anos. Porque a gente sabe que vem a cavalo o desmonte. E recentemente, uma palestra da professora Ivanete Boschetti, lá na LERJ, ela disse, numa análise, a partir... Já acabou, né, o tempo? A partir da PEC, da Emenda Constitucional 95, que... se nós não evitarmos que ela continue, ou seja, que se não houver nenhuma mudança de fato, nenhum congressista tenha a luz naquela cabeça de fazer algum impedimento para que ela pare, a gente vai sucumbir em menos de 10 anos. Não vai ter mais dinheiro. Não vai ter. Então, o que a gente está batendo na nossa porta, o excesso de população em situação de rua, as pessoas pedindo muito mais benefícios eventuais nos CRAs, isso é reflexo também de uma redução, de um encolhimento orçamentário das políticas públicas e da proteção social no Brasil, que está sendo impactada pelas reformas. Porque não deu tempo de falar, mas parte do recurso da assistência social é oriundo de um negócio chamado Orçamento da Seguridade Social, que já foi impactado pela reforma trabalhista e que vai ser impactada pela reforma da Previdência. Pode passar. Pode passar. Então, a nós cabe, né,
não só conhecer o nosso saber da psicologia, do sofrimento psíquico, vamos avançar do sofrimento psíquico, tem um sofrimento social coletivo muito maior, mas que a gente precisa se apropriar, sim. Não tenham medo dos números. Eu também tinha. Os números são nossos amigos. Eles são fáceis de decifrar. É só ter calma, respirar, olhar para eles. Orçamento é necessário que a gente se aproprie, porque senão a gente também vai ficar no limbo. Obrigada, boa noite. Obrigado, Carla. O tema é muito interessante. Essa questão do orçamento para a gente, que é diretor de equipamento, é sempre muito, né, para a gente poder convencer a equipe. Não, gente, espera aí, está licitando, já licitou. Não, a Juliana falou que já está vindo, né? É muito importante. E a questão do controle social também, porque eu lembro que há 2 anos atrás, há pouco tempo atrás, a gente estava discutindo, né, eu, Thaís, o pessoal, discutindo ampliação do controle social, ampliação da participação social, e agora a gente está discutindo como é que a gente faz para não acabar, né? E aí estamos enfrentando essa questão lá no município. Bom, agora eu vou passar a palavra para falar de vigilância socioassistencial ao assistente social Tiago Bochá. Obrigado, gente. Agradecer o convite. Estou honrado de estar aqui. Assim, para mim é um privilégio muito grande, mas primeira vez que eu estou participando de mesa, assim, para contar um pouco da minha história, necessariamente eu vou precisar passar pela assistência, que foi a única experiência profissional que eu tive, apesar de ter sido por 8 anos. Inclusive a Carla trabalhou com a gente. Agradeço aqui a presença de vocês na mesa, Elane, né, Carla, o mediador, que eu esqueci o nome, desculpa. Kleber. Gente, agradeço também a resistência de vocês, tá? Pode pedir para passar um pouquinho mais de café, que acho que a gente vai ficar pelo menos 15 minutinhos, vou tentar ser bem breve. O que acontece? Eu assisti algumas falas aqui, não cheguei no período da manhã, né? Infelizmente, para assistir, inclusive, a fala do meu irmão, que abriu. Fico muito feliz também por estar aqui nesse processo com ele, né, tecnicamente, com as nossas contribuições, podendo dialogar com vocês. Em muitos dos discursos aqui, das falas, a gente pôde ver a assistência, né, e todas as questões relativas à assistência de uma forma muito transversal. As falas aqui, em determinado momento, pegou o orçamento na fala da Elane, a Carla falou da própria organização da gestão, né, na sua fala. Então, essa transversalidade, esse trabalho em conjunto entre os setores na gestão da assistência vai dar um norte um pouco do que eu quero dizer a respeito da vigilância. Para mim, a vigilância socioassistencial, ela não só é uma ferramenta estratégica, a importância da vigilância como levantamento, análise de dados, né, e, de certa forma, mapeamento de demandas, né, levantamento de demandas, como ela faz parte da política, ela é estruturante, ela, não da LOAS, na LOAS a partir da alteração, mas na NOB, na Política Nacional, NOB 2012 e NOB 2015, ela se coloca como uma parte estruturante da política de assistência e de um setor estratégico necessário para a tomada de decisões. Então, assim, todas as discussões que tiveram até aqui, em algum momento nós tivemos uma parte dessa discussão a respeito de levantamento de dados, análise, georreferenciamento, tudo isso, o setor de vigilância ele tem o papel de contribuir com esse processo. Todo o planejamento ele precisa de levantamento de dados e da análise, né, desses dados com responsabilidade. Eu preparei uma fala e na minha fala eu pensei em começar falando sobre a Constituição Federal, todo esse caminho da política pública, né, dessas mudanças de paradigma a partir da Constituição, com esse avanço até a LOAS e a mudança da oferta de política pública que tem alguns pilares fundamentais que também foram falados aqui. Eu achei, opa, está faltando isso, vai dar para eu colocar as questões, mas aí Elane e Carla colocaram muito bem, que é o controle social, é o fundo, ou seja, é o que eu estava esperando colocar, da importância do CPF, dessa estruturação da política pública, que não é só da assistência, né? Acho que a assistência social ela bebeu muito do SUS, né? Se estruturou muito em pilares também que constituem a política de saúde,
Mas a política de assistência nada mais é do que uma política pública, então eu pensei em fazer uma fala mais nesse sentido. É o papel da vigilância como estratégico na política pública de assistência social, mas o levantamento de dados, a análise desses dados e a escolha de decisões com responsabilidade a partir desses dados é para qualquer política pública, né? Acredito eu. Então, a partir dessas mudanças de paradigma, as políticas públicas têm esse viés mais organizacional, levando em consideração a sociedade civil, né, que é fundamental, os fundos, né, o financiamento, sem dinheiro não existe política, e o plano, né, que é a organização e o planejamento dessas atividades. A vigilância ela vem como um setor que deveria ser mais estruturado, né? Últimos levantamentos que eu fiz no período que eu trabalhei na vigilância lá no Estado, a gente contava com pouquíssimos municípios com a vigilância instituída. Então, assim, na verdade, a política pública ela já tem determinados limites, né? Assim, o próprio modo de produção, né, capitalista em que nós estamos, né, debruçados, nós estamos vivendo, ele constrói mecanismos em que a política pública ela acaba servindo muito mais como um apaziguador de conflitos e estratégia para não chegarmos em situações de completa barbárie, de completo abandono, até porque o trabalhador tem que estar em mínimas condições para trabalhar e também para estar esperando o trabalho. Então, dessa forma, acredito que hoje em dia, nos municípios, com o que eu tenho observado no trabalho que eu fiz, a questão política eleitoral, né, também é um fator predominante na estruturação da política pública. A gente coloca muito que a política pública de assistência são serviços continuados, né? É uma política estatal, mas, infelizmente, a gente acaba tendo políticas de governo, né? O próprio programa Criança Feliz é um programa de governo, basicamente. E alguns outros também, né? Tivemos antes dos últimos governos e antes do golpe, antes do governo Bolsonaro, também equívocos, mas não temos a menor dúvida que era um caminho para frente, né? No ponto de vista de políticas públicas, democracia, e hoje em dia a gente está andando para trás, claramente. Mas a vigilância nesse processo ficou de lado por um bom tempo, né? Há pouco tempo, relativamente, a vigilância está se colocando como uma preocupação para os gestores públicos nos municípios, né? Nem todos os municípios estão organizados assim como Nova Iguaçu, a Elaine sabe disso. Infelizmente, tem municípios que o seu organograma ainda não está adequado para suprir as necessidades e as complexidades da gestão de um sistema como o SUAS, né? São muitos serviços, né? É muito recurso envolvido, portanto, uma responsabilidade muito grande. Então, você não tendo um setor de vigilância, você acaba tomando decisões equivocadas e não otimizando esse recurso que ainda não é pequeno, mas mal utilizado ou, enfim, mal aplicado. A vigilância socioassistencial no Estado e nos municípios, né, precisa também, ao meu ver, de uma vontade política maior das pessoas que estão na gestão, de acreditar que esse setor faz parte da política e de que eles precisam de dados, precisam de análise de dados, uma equipe específica para isso. Então, você vai precisar de cofinanciamento para isso, você vai precisar de recursos, vai precisar contratar pessoal para isso, precisa contratar um estatístico. Assim, é lógico que o psicólogo, o assistente social, nós temos que ter uma noção estatística, minimamente, né? Não olhar para os números como se fossem coisas distantes de nós, né? Inclusive, podemos nos especializar nessas áreas hoje em dia, né? Você não precisa ficar preso na sua formação, hoje em dia você pode ter especializações, mas é importante que as equipes tenham multiprofissionais, né? É uma equipe multiprofissional, precisa de um TI, precisa de um estatístico, precisa de um geógrafo, seria interessante. Então, se não tiver por parte da gestão compromisso de instituir essa equipe, não só uma equipe, como instituir no organograma da secretaria, a vigilância, né? Eu até
A Elaine mostrou um organograma e quase faltou a vigilância, mas depois ela colocou, e assim como a gestão da informação, que foi assim como a gestão do trabalho, né? Inclusive no Estado foi responsável pelo processo do Capacita SUAS. Se você não tiver isso instituído no organograma das secretarias, facilmente pontos de vista de outros governos podem acreditar que ela não é fundamental ou não é importante. Então, o que eu queria passar, a partir do ponto vigilância socioessencial, era toda essa estrutura de política pública e a vigilância como parte disso, que vocês compreendessem que ela não só está no campo normativo, como não está à toa no campo normativo. Ela é quase uma pilastra da política de assistência. Ela necessariamente precisa acontecer. Agora, o CPF ele também não acontece em todos os municípios também, né? Tem municípios que têm, inclusive, plano, mas o plano não está atualizado. Tem municípios que têm conselho, mas o conselho é fake. Então, assim, apesar da política ter essas estruturas deficitárias, a gente precisa caminhar, né? Nós estamos caminhando ainda com um déficit de estrutura da política pública, né? Os conselhos precisam de uma participação popular, participação social maior, mas a gente vive num momento de, vamos dizer assim, de afastamento ou de confusão ou de insegurança do ponto de vista de militância política, né? Eu, particularmente, não tenho participado, apesar de ter um esclarecimento político, e muitos outros aqui, né? Acho que poucas pessoas estão militando nos conselhos e tendo essa preocupação. Então, é um momento político do país importante. Isso é um reflexo de algo muito maior, não é, algo específico da política de assistência, né? Apesar de ter outras políticas com seus conselhos e conferências mais ativas, a política de assistência não é sozinha uma política com déficit de militância, déficit de atuação dos conselhos. Por outro lado, os conselhos são esvaziados também, né? Existe uma dificuldade muito grande de você dialogar com os conselhos, né? Muitos gestores, muitas gestões, de certa forma, acabam aparelhando os conselhos, e isso assim, lógico que o Estado ele tem que estar nos conselhos, assim como a sociedade civil, nas suas representações. Mas, dentro desse contexto, acaba acontecendo um aparelhamento no sentido de chegar já com as discussões já pré-feitas e com os planejamentos já feitos, e o conselho servir apenas como um carimbo. E, ultimamente, a gente tem visto muito isso, né? E isso é complicado. No planejamento, o conselho tem um papel fundamental, mas a gente ainda está longe, a gente está num momento muito confuso de militância política e acredito que isso está se refletindo nos conselhos. Eu acho que o Estado e o município também têm um papel, apesar de ser Estado, ser município, ser governo, eu acredito que existem incentivos. O financiamento é um incentivo. Então, se não tiver preocupação, porque não necessariamente, se eu não me engano, são 3%. Assim, tem que dar os 3%. Até 3%. Eu tenho certeza que nem todos os municípios dão 3%. Né? E isso é um reflexo do interesse político que você tem, com a visão política que você tem do Conselho. Se não tivesse isso, nem isso. Né? Então, a minha fala de vigilância, né? Mas eu estou tentando falar o seguinte, que ela é transversal. O que é a vigilância? É um setor, mas é um setor não, ela é parte da política, ela é uma estrutura, ela é uma ferramenta, ela necessariamente precisa existir para você tomar decisões corretas. Quando você tem uma decisão para tomar, você não pondera, você não pensa, você não analisa os dados, você não pensa no que pode ser bom para lá, pode ser ruim para mim. Então, todo esse processo de planejamento faz parte da vigilância. Né? Infelizmente, a gente está num momento de questionamento de dados. Né? A gente tem o nosso presidente, aí, Jair Bolsonaro, questionando dados do IBGE, né? Nosso ministro da Educação questionando dados, não sei de onde. Então, assim, complicado você questionar dados. Uma coisa é o município, né, no momento de adesão, que eu me recordo do AEPET, que é Ações Estratégicas do PET, eu lembro que em algum momento, no momento de reordenamento, o MDS mandou para os municípios dados que ele coletou do IBGE referentes ao trabalho infantil. Muitos municípios questionaram esses dados. Mas muitos municípios também questionaram esses dados, mas também não tinham o seu diagnóstico, ou seja, e aí? Mas qual é o dado de trabalho infantil do município? Então, assim,
né? Até para você dialogar com o MDS, né? Porque as políticas, elas vêm, apesar de ter CIT, apesar de ser CIB, as políticas, elas estão sendo pouco debatidas e acaba vindo um pouco de cima para baixo, né? Por conta também da fraqueza dos conselhos. E então fica complicado, né, essa relação do governo federal com o município, se o município também não tem o seu diagnóstico, não se entende. Você tem que se conhecer para saber o que é bom ou ruim para você. E isso vai além de gestão. Então, assim, o que eu tenho visto são análises de dados e diagnósticos feitos para gestão. E isso impacta diretamente no plano municipal de assistência social, que era outra questão que também queria levantar, que é super importante, que vai rebater no PPA, que você vai ter que levar em consideração isso para a LDO e tudo mais. E fora ainda QDD, que você me falou, aquele quadro de detalhamento de despesa, que se você quer comprar, não tem o código lá no QDD, desiste. Pincel com pena de ganso, não sei, entendeu? Se você não tem no quadro de detalhamento de despesas o que você quer gastar, não adianta nem planejar. Então, assim, são questões para retratar a complexidade da política de assistência social e da política pública, né? Então, quanto que falta, cara? Eu peço até desculpa da questão da organização da fala, que eu não tenho muito costume, tá? Mas o que eu quero passar é o seguinte, para resumir, faltando 5 minutos, é que é o seguinte, no Estado deveria ter, nos organogramas das secretarias municipais, na secretaria estadual, a vigilância, a gestão do trabalho, proteção social básica especial, constituído, e isso é uma luta estratégica. Você colocar no campo normativo e na estrutura do Estado, do município, esses setores, é um legado interessante para os gestores que estão aqui, e a Elaine sabe disso, né? Assim, não é o primeiro seminário que eu participo, não é a primeira CIB, assim, ouvinte, né? E é engraçado que quantos gestores eu já ouvi dizendo que nessa gestão eles estão retomando um trabalho que foi desconstruído na anterior. Quantas vezes eu já ouvi isso? Muitas vezes, né? Não dizendo que nesse momento a Elaine está falando a mesma coisa, mas olha só como que é complexa a política pública. A gente tem avanços e retrocessos de acordo com o calendário eleitoral, muitas vezes, né? Eu acredito que a política pública, não sou eu, como outros autores, a Esbeck, essa fala dela, o que eu pude pegar de interessante, que eu também finalizaria, era sobre o próprio limite das políticas públicas. Nós estamos no modo de produção capitalista. Isso não é coisa de maluco, Paulo Freire, marxista, não, né? Isso é real. Se você for ali embora, pedir um ônibus e entrar e não pagar, o cara não vai deixar você entrar. Então, assim, se você não tiver... Esses limites das políticas públicas são inerentes, mas você pode empurrá-los para lá, você pode disputar esses espaços, e apesar de a política pública ter limites no modo de produção capitalista, a gente pode ocupar espaços de disputar, né, recursos, você pode dialogar com os congressistas, né? Agora, é uma pena a gente ter que contar com um congressista tal ou outro para poder fechar um grupo e disputar lá orçamento, né? É uma pena a gente ter que convencer gestor de que investir em proteção básica é também investir em proteção especial. E investir em vigilância, ele saber o que está acontecendo no município. É complicado você ter que convencer as pessoas disso. Inclusive no Estado, eu estou falando mais municípios, mas acho que eu ainda estou com essa coisa de Estado. Eu quero me libertar disso. Mas, assim, interessante. O trabalho do Estado foi muito importante, assim, mas para a minha vida foi fundamental de entender essa dinâmica da política pública e das dificuldades. Lá também a gente não tem política, não tem vigilância instituída. A última tentativa que nós fizemos foi do meio para o final do ano passado, né? Contratamos uma série de pessoas interessantíssimas para contribuir com isso. Bruno, a Sara, que já trabalhava lá. Então, a gente juntou uma equipe que começamos a construir um processo de assessoramento técnico, que construía um relatório qualitativo e quantitativo, denso, com análise de dados, textos e tal, que a gente ofertaria isso para os gestores. Assim, muitas páginas. Então, assim, isso não foi muito bem recebido, não só pelos gestores, não, pelo próprio Estado. Isso está muito complicado, cara. E assim, o município não quer isso. Mas, caramba, se a gente vai, vamos puxando para trás, para baixo, né? Vamos então fazer o seguinte. Então,
vamos deixar o município também, às vezes, não ter determinada informação, que a gente pode contribuir também, a gente pode dialogar, e a gente aprende muito com o município também. Inclusive, tem município mais estruturado no ponto de vista do organograma do que o próprio Estado, cofinanciando melhor do que o próprio Estado, né? O Estado ficou 3 anos sem pagar o município, inclusive não pagou até hoje, esses 3 anos. Mas a gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe, tem que comprar Ferrari, tem que comprar essas coisas, aí falta. Mas, assim, no ponto de vista, para fechar a minha fala, eu queria agradecer muito dessa primeira oportunidade de eu poder falar e ter resgatado um pouco de experiências que eu tive e ressaltar a importância desses pontos que estão na NOB. Cara, a gente construiu uma gama de instrumentais, de normativa, a política de assistência. Tu fecha essa mesa aqui com materiais, a SAGE, que está sendo desconstruída hoje, que é um setor de gestão da informação brilhante do MDS, que tinham pessoas brilhantes lá dentro, está sendo desconstruído, está sendo sucateado. Tem uma série de programas, sistemas, mapeamento, georreferenciamento, o que você quiser, de graça, aberto para o município, inclusive para o usuário. Então, assim, numa outra oportunidade, né, poderia apresentar tudo que a gente tem para fazer um georreferenciamento, para fazer uma análise de dados, para poder mapear e fazer o planejamento do município. Se não fizer isso, é mentira. Se não fizer isso, está desconsiderando algo fundamental, que é você se estudar, para você escolher o que você quer ofertar, né? Conhecer a sua população, conhecer a demanda para calamidade, para abrigo, para família acolhedora, tudo isso você tem que levantar dados, analisar e dar oportunidade para uma equipe ter calma. Isso é importante também, né? Demanda espontânea. Lá no Estado, amo o Nel Mazeredo, mas quem trabalhou com o Nel Mazeredo, assim, né? Aquelas demandas espontâneas, mas que eram muito além dela, né? Não eram demandas dela. Mas assim, não. Então, assim, existe a falta de planejamento não pode ser desculpa para não se planejar. Então, isso é uma coisa fundamental, é o que eu deixo, né? Se eu pudesse, eu deixaria as mesmas falas que a Elani deixou da Yasbeck, a autora que eu reverencio muito, né? E, de certa forma, é isso que passa. Só nós, na política pública, nós temos limites claros. Somos uma produção capitalista e a gente está fazendo uma manutenção, de certa forma, de situações de pobreza. Isso é bem claro. Mas a gente está aqui, nós que executamos. Eu acredito que o município, inclusive, tem um papel fundamental, porque o município que está na ponta, ele que está atuando com o município, o Estado, o governo federal, acaba sendo algo subjetivo. Apesar de cofinanciar, apesar de ditar regras e estratégias, o município que está lá, entendeu? É o município que conhece. Eu duvido que a ministra... Bom, vou nem falar. Mas, assim, eu acredito muito nisso. O planejamento é fundamental. Não percam isso de vista para tudo. Você está lá no CRAS, você pode falar... Ô, coordenador, vamos fazer uma reunião, que tem questões interessantes que estão acontecendo, inclusive juntando a vigilância, fazer reuniões ampliadas, as equipes precisam se reunir, independente de CRAS, falar com CRAS lá do outro lado do município, porque, às vezes, essa troca de experiências, né, fica perdida. E a vigilância, nesse levantamento de dados, análise de dados, monitoramento, respaldo para escolhas políticas, do ponto de vista de política pública, é fundamental. Eu vejo dessa forma. Se não for dessa forma, está errado, não porque eu estou falando não, porque está escrito, né? Está errado. E se não estiver buscando isso, está sendo negligente, né? Então, eu agradeço muito a vocês, estou feliz por estar participando aí na mesa com pessoas que eu admiro também no trabalho, a Carla, a Elane, tá? E uma boa noite para todo mundo. Obrigado por terem ficado até agora. Cláudia, valeu. Juliana também. Obrigado, gente. Obrigado, Tiago. A gente vai abrir agora para 2 perguntas, antes de encerrar a mesa, 2 breves perguntas e colocações, por favor. Quem que levantou a mão? Thaís? Breve, Thaís. Eu acho que está todo mundo com dúvida, né? Porque a linguagem não é uma linguagem muito apropriada para profissional de ponta, né? Então, vamos deixar 3, Kleber. Vamos deixar 3. Oi, a Thaís Roca, assistente social de Nova Iguaçu. Não é nem uma pergunta, eu acho que é uma autocrítica. O que está em pauta nesse seminário, o que está sendo falado do começo até agora é resistência. E poucos resistiram até esse momento.
E eu acho que poucos existirem até esse momento, até essa mesa, é muito simbólico, porque nós que estamos na ponta não nos vemos em discussão de espaço de gestão. A gente sempre acha que gestão, orçamento e vigilância são coisas que estão distantes do nosso fazer profissional, né? E aí a gente precisa compreender que isso faz parte do nosso fazer profissional. Seja eu conseguindo fazer um levantamento, levantamento estatístico das principais demandas que eu recebo no meu atendimento e repassando para a minha coordenação, para repassar para a superintendência, para a subsecretaria e para a secretária, seja eu tendo noção não dos códigos para fazer as solicitações orçamentárias, mas eu reconhecer e passar adiante que eu estou utilizando um determinado recurso para a execução do meu serviço e eu preciso ter uma administração da minha atividade para cobrar para as instâncias superiores. E gestão no sentido de eu reconhecer a incompletude do serviço, da política da minha profissão e demandar da gestão mais profissionais, mais espaço, maior articulação. E, nesse sentido, a gente tem pecado. Não resistir até agora representa um pecado desse porte. A gente, como o Kleber bem pontuou, a gente estava discutindo para ampliar, agora está discutindo para não perder. E uma pauta da última conferência municipal nossa era justamente ter estruturado a vigilância socioassistencial. E hoje já estou aqui, adorei a sua mesa falando sobre financiamento, porque Nova Iguaçu tem 1,6, né, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente estava querendo justamente discutir essa ampliação, mas uma ampliação qualificada, planejada, e também a nossa responsabilidade política de estimular e de saber se comunicar com o usuário, inclusive quando se fala de financiamento, que é um dos eixos da conferência, né? E aí como é que eu vou falar? Porque comunicar é a arte de falar e de se fazer entender. É um exercício, não vai ser a secretária que vai falar com o beneficiário do Bolsa Família, somos nós, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores sociais, e se a gente não se apropriar, eles não vão. E aí, quando teve a PEC do congelamento e tantos outros serviços, era angustiante, porque antes no Nova Iguaçu não tinha serviço de convivência. Como é que eu vou falar para o usuário e para Brasília questionar um serviço que tem um repasse fundo a fundo de R$50 para cada pessoa que está inserida, se nunca foi executado? As pessoas não conhecem, não reconhecem, não vão brigar por isso. E aí, qual é a nossa corresponsabilidade? A gente fez uso do nosso papel político, a gente se apropriou, qualificou esses espaços democráticos, e agora a gente está perdendo, né? Mas ainda não perdemos, e a gente pode, há um tempo atrás nós não tínhamos e conquistamos, a gente tem que ter isso em mente. É uma autocrítica, assim, para a gente, seja qualquer tipo de profissional do SUAS. E, para finalizar, é muito bom, principalmente quem trabalha em município, poder ter uma secretária na mesa que você não se envergonha do que ela está falando. Né? Nem que não fale. Né? E ainda assim, se orgulhar, é a primeira vez que eu passo por isso em 7 anos enquanto servidora de Nova Iguaçu. Obrigada, Elaine. Tá vendo, ó? Então, eu vou falar, né? Eu gostaria só de fazer uma fala, pontuar, né? Que, assim, toda essa transformação, essa construção em Nova Iguaçu, ela foi possível por conta da organização dos trabalhadores, né? A gente, na última gestão, assim, quando mexe com o bolso, mexe com tudo. Então, nós ficamos com 3 folhas sem pagar na última gestão, em 2015 para 2016. Foi isso mesmo. E aí a gente conseguiu fazer toda uma construção, uma movimentação que a gente já estava desenhando há uns anos atrás, mas que não saía, assim, caminhava muito timidamente, e aí ela ficou muito mais expressiva quando mexeu com o nosso bolso. A gente ficou com 3 folhas sem pagamento, e aí a gente se organizou enquanto trabalhador, encaminhou enquanto pauta para o prefeito eleito em relação aos servidores. Quando o prefeito traz a Elaine convida a Elaine para ser secretária de assistência, ela cumpre essa promessa que o prefeito fez aos servidores de assistência, principalmente, né? Então, as indicações políticas, elas já não existiam mais, então é indicação técnica, né? Então, os servidores de Nova Iguaçu se organizaram para estar nesse momento, né? Então, o Kleber e a Thaís, por exemplo, foram os profissionais que se debruçaram, mais a Beatriz, que não está, né? Mas estava no outro seminário, se debruçaram no Plano Municipal de Assistência Social. Eles construíram esse plano, né?
E aí construíram conversando com a sociedade, conversando com um monte de coisa. Então a gente teve a oportunidade de estar e a gente precisa fazer a diferença quando a gente tem essa oportunidade. Então a gente vive hoje um recorte temporal, que a gente fala assim, a gente está vivendo meio que num oásis, assim, que a gente fica assim, será quando é que isso acaba? Será que isso vai acabar? Será que dá para ficar mais 4 anos? Porque como nós somos servidores, a gente tem medo de voltar àquelas condições de não ter papel para escrever, de ter que levar a caneta de casa, de trabalhar em creche que chove dentro, de ser transferido 10, 15 vezes porque se colocou como resistente, né, a alguma questão. Enfim, então se organizem em encontros profissionais, porque vale a pena, a gente colhe frutos dessa organização. Né? A gente tem o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, que está extremamente esvaziado. Né? Cadê os profissionais da ponta para poder conversar, estar nesses espaços para poder discutir a mudança e a transformação? Né? A gente precisa ocupar esse espaço. Os conselhos deliberativos também são espaços extremamente importantes para os profissionais estarem, porque a gente pauta o serviço, pauta a psicologia nesses espaços. Né? A gente precisa também cobrar a universidade precisa estar com a gente também nesse campo de discussão, né? Nesse campo de pesquisa que a assistência social abre. Né? E eu não é bem uma pergunta, assim, quero parabenizar a mesa, né, e os nossos guerreiros que ficaram do começo ao fim para assistir a mesa. É natural que vá se esvaziando ao longo do dia, mas a gente precisa ser resistente, sempre criar espaços como esse. Assim, acho que a gente deve fazer. Fica uma provocação para o Conselho Regional de Psicologia para a gente poder construir pequenos eventos específicos, que aí dá um pouquinho mais de tempo de fala. E a gente convida vocês novamente para poder falar especificamente da gestão, orçamento, vigilância, de uma maneira mais esmiuçada, para a gente tornar esse assunto mais próximo, né? Para a gente não torcer o nariz ou então, não estou entendendo nada, deixa eu ir embora, porque não estou entendendo nada. Né? É isso. Parabéns à mesa, obrigada. Bom, gente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer ao CRP pelo convite, agradecer aos colegas que ficaram até agora, agradecer a Juliana. Alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Então tá bom. Uma ligeira pressão aqui no pé do ouvido dele, para a gente falar. Gente, eu quero agradecer essa oportunidade da gente dialogar e dizer que me sinto muito orgulhosa mesmo de poder estar aqui, de compartilhar principalmente com os servidores do município, e são comprometidos com a política, a gente fica feliz com isso, mas como Juliana mesmo falou, a gente também tem que levar em consideração quando a gente tem um gestor máximo da política municipal, que é o prefeito, que compreende também a necessidade de fazer a política de assistência social de fato e de direito, e aí isso vai reverberando sempre em algo positivo, e eu acho que a gente vive um bom momento em Nova Iguaçu, do ponto de vista da política pública, apesar de tudo que a gente está vivendo no campo nacional, mas a gente vive um bom momento e a gente quer deixar esse legado. Eu tenho certeza que o prefeito Rogério também tem desejo disso, porque ele tem compromisso com a política pública e isso ele tem demonstrado para nós, independente das questões partidárias. Mas eu acho que deixar essa tarde aqui, a gente poder resistir, e vocês que resistiram até o final, ainda entender que vale a pena, tem jeito, a gente precisa continuar seguindo, esse é o caminho, porque se a gente que é trabalhador jogar os panos, né, a gente entregar os pontos, como é que fica, né, no final, que é o nosso usuário. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, e muito honrada de estar compartilhando aqui com o Kleber, que tenho uma admiração muito grande por ele, e os meus colegas aqui, e falar para o meu querido amigo da vigilância, a vigilância é algo fascinador, gente, é muito fascinante,
Porque quando você entende a vigilância socioassistencial, de fato, e a importância dela, você consegue, como gestor público, ter uma leitura tão diferenciada e você consegue compreender, de fato, aonde você precisa trabalhar e implementar as ações para garantir o direito do nosso usuário. Orçamento é algo que eu adoro, eu tenho paixão por orçamento, financiamento, minha monografia foi isso, minhas especializações estão nisso, a minha última especialização na PUC, a professora Heloísa foi minha orientadora, também perpasso pelo campo da gestão, e eu gosto dessa temática. E muitas vezes ouvi crítica dos meus colegas assistentes sociais, dizer assim, o assistente social que gosta de número é estranho, né? Mas foi através dos números que eu consegui entender qual que era o papel da gente executar de fato aquilo que o nosso usuário precisa lá na ponta, que às vezes a gente não entende, por não entender, a gente acaba reproduzindo falas que desconstroem todo o nosso trabalho. Então, muito obrigada aí, o CRP, estou muito orgulhosa aqui de estar com vocês aqui, tá? Muito obrigada. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, de todas e todos, de todos. Realmente dizer que ninguém vai para grupo de trabalho de financiamento, isso é um parto, né? Eu ia sempre, mas... mas não dá para a gente pensar em política pública fragmentada. Se não dá para pensar nas proteções fragmentadas, também não dá para pensar a ponta e a gestão, né? Um não vive sem o outro. Então, acho que essa mesa, e aí é uma mesa de suma importância, porque todos os serviços que foram falados anteriores, sabe, eu sei que está todo mundo com sede de saber o que o outro está fazendo, né? Mas, às vezes, a gente vira uma andorinha sozinha no verão, se a gente não tem a gestão. Aí é uma experiência de uma equipe de não sei aonde que deu certo. Se a gestão não tiver estruturada, organizada, e aí que bom que vocês conseguiram pautar, porque a saúde, ela só não se deteriora de fato, porque tem muito servidor que resiste ali dentro. Quem trabalhava na saúde sabe disso. O SUS resiste porque tem muita gente ainda resistindo lá dentro. Então, a gente precisa se apropriar. Eu sempre falo isso nas aulas. Seja você concursado, seja você contratado, seja você comissionado. Você é servidor. Nós temos que segurar esse treco na unha. Porque, senão, o que vai ser do usuário? Então, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que não é um tema difícil, o orçamento, é um tema bem tranquilo, dinheiro é bom para a gente saber, mas a gente precisa saber em que vai aplicar. Então, fica a dica aí da gente fazer outros negócios disso também, tá? Fazer psicólogos foi muito bom. E outra coisa, acabei de ver ali fora, que tem várias plaquinhas do Conselho Federal de Psicologia que diz... contribuição da psicologia para uma porção de coisa. Não tem nada para gestão. E eu estou falando olhando para vocês duas, porque a gente precisa conversar com aquele pessoal que acho que é no seu punch, não é? Para gestão. Tá uma só, mas não entendi tudo quanto é tipo. Não fala nada claramente. E depois de tudo, qualquer tipo, inclusive. Mas só porque eu sei que tem uma galera lá no Federal, já acho que é coisa. Isso, então a gente devia conversar com eles sobre a nossa contribuição de gestão para psicólogos. Eu já sei. Valeu, galera. Prazer enorme. Contribuir para o Conselho Regional e para os psicólogos.
também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para mim muito importante poder trocar com vocês essas informações. Agradeço a Elaine, Carla, Kleber, a Juliana, Cláudia, perdão, Jesus, o nome disso também. E aí, inclusive, vamos fazer uma discussão um dia aí do ponto de vista da agroecologia aí, hein, gente? Olha aí. Aliás, gente, vou vender meu peixe um pouquinho, gente. A gente está elaborando projetos aí para trabalhar com agricultura urbana e periurbana nos municípios, hein, Elaine? Estou com uma equipe aí, se quiser a gente conversa. Tá? Então, assim, agradeço de verdade. Tem outras discussões, eu acho que essa ideia é interessante, fazer dias mais tranquilos para a discussão fluir mais, né? Orçamento, né? A vigilância pode estar junto com gestão, mas orçamento, talvez não um dia inteiro, que pode também, mas precisa de um tempo mais tranquilo, até porque é justamente isso. Eu acho que tem várias formas também de você entender cofinanciamento. Você não precisa ser também o expert no cofinanciamento, saber todos os mini detalhes. Agora, o trabalhador, ele precisa entender a dinâmica do seu trabalho, ele precisa entender a lógica do financiamento. E eu acho que assim, isso além da assistência. A gente está falando sobre assistência aqui, o seminário é relacionado com assistência. Mas eu acho que uma coisa que eu queria deixar, que eu tentei elaborar na minha fala, e acabou que eu não consegui deixar bem claro ou não, assim, a gente tem que pensar em política pública. A política pública, ela tem, lógico que tem características específicas para cada uma, mas a gente tem uma lógica. A política pública tem uma lógica, né? Ela precisa de controle social, ela precisa de dinheiro, ela precisa de plano, de organização. Então, todas têm isso. Todas têm isso. Não só porque a gente bebeu do SUS, é porque na construção histórica foi dessa forma, mas só para deixar isso claro, a gente pensar como trabalhador, não um trabalhador só da assistência ou trabalhador do SUS, somos trabalhadores. Inclusive, atuamos em articulação com diversas áreas, né? O pouco tempo que eu fiquei 2 meses trabalhando 4 meses trabalhando na superintendência. Minha última atuação na Secretaria Estadual foi na Superintendência de Segurança Alimentar. Então, ali, na Segurança Alimentar, foi importantíssimo. Rapidinho, é importante isso mesmo. Eu pude condensar ali a visão de política pública de uma forma muito interessante. A política de segurança alimentar é uma política necessariamente transversal. Né? O CISAM, ele necessariamente precisa dialogar com a Secretaria de Agricultura, precisa dialogar com a Secretaria de Saúde, Então, isso, para mim, aquilo foi o espelho ideal, de certa forma, da política pública, de diálogo. A CAISAN, que é uma Câmara intersetorial que necessita existir para você fazer adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar, ela envolve secretários dentro dessas pastas para discutir o futuro das ações das políticas de segurança alimentar, que, inclusive, a assistência executa algumas ações de segurança alimentar. A cesta básica, de certa forma, se for bem executada, ela é uma política de segurança alimentar, né? E banco de alimentos, né? Enfim. Então, justamente, eu sei que Nova Iguaçu teve a conferência agora, aliás, parabéns, Vi, tá? Aliás, mando um abraço para o Vitor também, camarada que trabalhou comigo. Então é isso, acho que eu queria deixar isso, assim, vamos pensar além, o trabalho do psicólogo também, além do trabalho do psicólogo na assistência, mas como trabalhador. A gente tem que lutar por política pública, né? E aí, você está atuando na sua área, vai lá no seu campo atuar, mas de ter uma noção de discussão de política pública. Não ficar uma hora só, sempre quando for fazer as discussões, puxar o seu peixe e ficar falando só da assistência, né? Para as pessoas começarem a compreender que a nossa palavra tem poder. Quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa compreender que você não está falando só da assistência, você está falando do modelo de país que tem uma certa forma de aplicar política pública que tem que ser dessa forma, pô. Tem que ter conselho, tem que ter planejamento. Então, assim, para as pessoas começarem a entender, e o teu dinheiro vai para isso, para toda essa dinâmica. Então, assim, eu acho que essa é uma forma legal da gente passar mais fácil para as pessoas entenderem, por senso comum. No geral, é isso, né? Então, eu queria agradecer demais, foi especial para mim, já falei, por ter meu irmão parte disso também. Fiquei muito feliz, queria agradecer a todos e um grande abraço, bom trabalho para todo mundo aí. Bom, agora sim, gostaria de agradecer a Elaine, Carla, Tiago, Juliana, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à CRP, muito obrigado aos colegas que ficaram até o final, e o SUAS, assim como nós, numa noite de sexta-feira, resiste. Obrigado.